classe média, não é? Não. Não é. Classe média, não. Mas e a gente quer o quê? A gente é classe C. A classe C é o quê? Pobre. Não. É, sim. Tudo isso aqui a gente tem. Oi? Tudo isso aqui a gente O tem. tudo o quê? Que tá passeando aonde? No seu tá vídeo? aparecendo aqui. Oxi. A gente é classe média. A gente não é classe A média. gente é classe média. A gente não é classe média. Classe média, classe é a mesma classe que você falou aí. Classe C. Classe C é o quê, menina? A gente é pobre. A gente é pouquinho premium. Se a gente é se a gente fosse pobre, a gente ia morar na rua. Não, aí Não já tinha- é não outra tinha classe. tudo Não, é Olha o abaixo. tamanho da TV que você tem. Não, Luiz, é abaixo, abaixo. A gente é pobre, amor. Olha, Aceita. Eu trouxe esse vídeo como mote para falar de uma coisa muito específica. É dito que o Brasil teve uma nova classe média a partir dos governos do PT. Essa nova classe média seria a classe C, que ascendeu das classes D e E. E essa nova classe média, ela foi dita enquanto tal a partir de uma métrica estatística, ou seja, há um aumento de uma classe média porque há um aumento de pessoas que ganham um pouco a mais e formam um bolo no meio dos rendimentos do país. Já existem pesquisas comprovando que as pessoas que pertencem à classe C não se compreendem como classe média, porque de fato não são. E quem se compreende como classe média no Brasil são as classes A e B, de fato, as classes médias. Classe A e B não significa o milionário, bilionário, dono de empresa. Classe A e B são pessoas que recebem mais de 8 mil, mais de 20 mil reais, que têm ótimos salários num ótimo emprego. Vale dizer que o imaginário da classe média brasileira tem muito a ver com aquilo que a mídia entrega pra gente de uma classe média europeia ou então estadunidense. E a classe média europeia ou então estadunidense, que também não é uma coisa tão gigantesca assim, mas ela é uma classe média que tem acesso ao consumo, que tem acesso ao lazer, à cultura e que tem ao mesmo tempo uma casa grande, espaçosa, uma vida confortável. Essa classe C brasileira geralmente se entende como uma classe trabalhadora, ou geralmente se entende, como foi dito lindamente no vídeo, como pobre premium. Isso porque, junto com esse entendimento de classe média que eu estou trazendo aqui, tem uma outra coisa, que é o fato de que a humildade no Brasil funciona como uma moeda de troca. E nessa moeda de troca que é a humildade no Brasil, o pobre parece que é pobre em comparação a um outro, e não em comparação à totalidade, em comparação ao país. Ou seja, eu sou pobre, mas você não é porque você ganha R$1.000 a mais que eu. Ou então, eu sou pobre e você que mora na rua de cima não é porque você ganha um pouco mais que eu e tem ali um carro usado que você usa todo dia. A pobreza enquanto identidade faz com que a gente não entenda a pobreza enquanto algo relacionado à estrutura econômica, porque aí faz parecer que existe uma identidade do pobre. E de repente pode até existir identidades de pobres, de repente, culturalmente, por aí vai. Pode até existir, não sei, mas o ponto é, a pobreza no Brasil, ela é tão profunda, historicamente tão profunda, e historicamente nós estamos tão inseridos num país e numa cultura que lida com fome, com miséria, que faz parecer que quando se tem um pouquinho mais, não se está na classe baixa, não se é pobre. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E novamente aqui eu tô trazendo esse vídeo porque eu achei esse vídeo muito interessante, muito legal. Achei legal a conversa da mãe com a filha ali, dizendo, pô, a gente é pobre, a gente só não é miserável, a gente é pobre, a gente não passa necessidade, mas a gente é pobre. Porque num país de extrema miséria, esse é um tipo de consciência que ele vai acabar funcionando de um jeito relativo. Se você vive a vida inteira em bairros miseráveis, mas consegue uma ascensão mínima e sai de uma classe E e vai para uma classe D, parece até que você saiu da pobreza. Mas você saiu da miséria. Se você vive na classe D e tem uma ascensão e vai para uma classe C, parece até que você virou classe média. Mas não virou, você ainda é pobre. O acesso ao consumo faz parecer que não se é mais pobre, mas ainda é pobre. O problema é que o Brasil é um país pobre. O problema é que o Brasil é um país com extrema
pobreza em muitas de suas regiões e dentro de uma mesma cidade você vê uma desigualdade gigantesca. Principalmente nos centros urbanos existe também um entendimento de que a pobreza seria relativo a morar na favela, sendo que as formas que a pobreza vai acontecer são variadas e a favela é um grande fenômeno nos centros urbanos, mas não é o único fenômeno da pobreza. E é justamente nesse ponto que a identidade do pobre acaba sendo uma identidade, essa identidade imaginária, né, acaba sendo uma identidade que vai contra a própria classe trabalhadora. Porque ela cria oposições que na prática são muito pequenas, mas que parecem ser enormes. Que é a oposição, por exemplo, do pobre que vive no miolo de uma favela e do pobre que vive num bairro operário. E que faz parecer que aquele que vive no bairro operário, ele na verdade é de uma classe média perante os olhos daquele que vive na favela. Apesar disso ser uma completa mentira, uma falsidade. A pessoa que vive no bairro operário também está ferrada. Talvez tenha uma infraestrutura urbana um pouco melhor, mas o que não significa que pertence, por exemplo, a uma classe média. A classe média ela vai estar em Perdizes, Moema, falando de São Paulo, Jardins. E você vai ter uma classe alta no Jardim Europa, por exemplo, em Alto de Pinheiros. Saiu disso, a probabilidade de você encontrar membros da classe média nos outros bairros é muito menor, é muito pequena. É coisa bem específica. Mas eu acho que é interessante, acima de tudo, a compreensão de que quando não se tem nenhum acesso ao consumo, um pouco de acesso faz parecer que se mudou completamente de vida. E subjetivamente pode até, de fato, ter se transformado completamente de vida. Subjetivamente, a possibilidade de você, no fim de semana, comer uma pizza e essa pizza não alterar nas contas que você vai pagar em casa, ela não fizer nenhum efeito negativo, isso pode parecer, de fato, uma grande mudança de vida. Subjetivamente, pode até ser mesmo. Mas pensando estruturalmente, ainda se é pobre. Nós somos pobres.